Acabei de assistir Steven Universe, né? E que série! É a animação que as crianças dos dias de hoje devem assistir. Tem os valores, os temas, as mensagens que toda criança precisa crescer ouvindo. Steven tem representações de estupro. Uma menina tentando convencer o pai da criança a ficar com ela, se transformando na mulher morta dele. Enfim, não é uma história pra crianças, não é pra criança ver. A classificação indicativa é até um pouco maior, porque é pesado. É a história de um garoto, filho de humanos, com uma raça alienígena. Um menino em fase de crescimento. É a história de uma criança que tá sendo criada por adultos negligentes. A questão não é ele tá em fase de crescimento, é justamente que ele ainda é criança e ele não tem ninguém, e ele fica fantasiando que as meninas que cuidam dele são heroínas pra ele poder fingir que tá tudo bem quando não tá nada bem. Com superpoderes que deve salvar o mundo. A questão não é ele salvar o mundo, é ele entender que ele não precisa salvar ninguém porque não é a história dele, não é o dever dele. Já vimos isso, a gente já viu isso antes. Filho de uma mistura entre raça X e humanos? É o que não falta, Hércules, Spock, Aquaman, Senhor das Estrelas, Gohan. Dá pra ir além e falar de humanos com sangue ou partes de outros seres, como Naruto, Jake Sully, Midoriya, Kaneki e tantos outros. Não é uma questão dele ser filho de humanos, né? Ele é filho do Greg, que é tipo um cara muito desleixado, que tava querendo buscar uma fantasia. E ele se casa com a fantasia, que é a Rose. E aí ele tem que viver sendo parte de dois mundos, mas ele só tem que viver. A ideia é que ele só tá vivo porque os pais deles fizeram aquilo e não é nenhum destino mágico. Já vimos isso aqui antes, um menino em fase de crescimento com superpoderes. Ben 10, Goku, Clark Kent de Smallville, Naruto, Harry Potter, Percy Jackson, um monte. Steven é um desenho metalinguístico que se utiliza de arquétipos muito clássicos só para dizer que esses arquétipos realmente não importam para a história e a história de uma pessoa completamente ordinária que não tá realmente participando de nada daquilo. Já vimos isso aqui antes. Um herói que deve salvar um grupo de pessoas, seja o grupo uma família, uma cidade, um planeta, um universo. Eu nem vou listar aqui exemplos porque praticamente todos os heróis são isso. É uma história anti-herói, é sobre heroísmo ser ruim, é sobre viver em cima de modelos pré-estabelecidos ser uma coisa ruim, porque esses modelos não são naturais, eles vieram de outro mundo. E aí a história rejeita tudo que é de outro mundo em favor do dia a dia comum. E que outras histórias, a vida, tal como ela é, pode realmente nos trazer. Steven enfrenta seus inimigos com abraços. Então, cara, não. Deixa de ser idiota. Você acha que um desenho reflexivo desses vai ter uma mensagem? É só você abraçar mais? Não é sobre isso. Você não entendeu o que você viu. É sobre a realidade, sobre a fisicalidade. Mas abraço é um pulo muito grande. Não só isso, mas os inimigos têm dimensões. Os inimigos não são entidades malignas que devem ser derrotadas. Se as gems são alguma coisa, são entidades malignas a serem derrotadas. Todas elas. Eles também merecem amor. A coisa toda de Steven é que, ao invés de focar na ação de salvar o mundo igual um super-herói, o desenho foca nos relacionamentos e esquece da ação. A ação simplesmente não é mais importante. Eles também merecem um abraço, eles também merecem ser salvos. Imagina só, Steven é bom porque tem abraço. Era isso que faltava para os super-heróis, abraçar mais, entendi. O monstro, o vilão, o inimigo desse epílogo que é Steven Universe Future é o próprio Steven Universo. É porque o Steven descobriu que ele é a Pink Diamond, né? E ela é vilã, então ele é o vilão. A história toda de Steven é uma grande desconstrução do herói. A ideia é que o herói, na verdade, é a pessoa ruim, porque o herói é o cara que tá fazendo besteira com outros mundos, enfim, que faz parte da civilização, né? E o desenho fala que isso tudo é ruim. E o Steven e as Crystal Gems são parte disso, né? Eles são essa entidade maligna de outro planeta. É por isso que o vilão é ele. A ideia toda é dizer isso, tipo, olha só, vocês estão achando que esses heróis aí são incríveis, mas na verdade eles que fazem tudo de errado, entendeu? Não são gems corrompidas, não é Jasper, não é a White Diamond, não é Spinel, é Steven. E isso mostra pra gente como o inimigo não apenas pode ser nós mesmos, como também é alguém como nós mesmos. Não
não é nós mesmos, é o Steven e as Crystal Gems, porque eles são invasores. Não é um reflexo de todos os seres humanos. Na verdade, é um reflexo da falta de humanidade que tá fingindo ser humana no meio de nós. E é muito mais fácil apontar como sendo os inimigos, os vilões, do que simplesmente analisar os fatos e entender como não existem vilões. Não, então, o vilão é o Steven, entendeu? Existe o vilão, é o Steven. Na grande maioria desses mitos, o que predomina é a dominação. Não existe uma desconfortável, porém necessária autorreflexão. Não existe um esforço para entender os sentimentos do outro, pois para entender o outro é necessário antes entender a si mesmo. Olhar pra você mesmo nunca vai mudar o mundo. É por isso que o Steven é o vilão, inclusive, porque é só isso que ele faz, né? Enfim. E aí mudar e ser melhor e crescer. Manipulador do caralho. E é sobre isso que é Steven Universo como um todo, no fim das contas. Sobre crescer, sobre ser humano. Eu diria que é sobre criaturas que não são humanas e que estão tentando fazer um esforço pra conviver com humanos, mas nem sempre conseguindo e no final, de todos os modos, não conseguindo. Todos nós somos Steven Universo. Não. Foi colocado pra gente como que o Steven é emocionalmente ultra bem resolvido. Ele consegue ajudar a todos e parece emocionalmente perfeito. Mas ninguém é perfeito. Tentar ser perfeito é tentar atingir um padrão que foi pré-estabelecido por alguém. E um padrão que não se aplica a todos. E, portanto, tentar ser perfeito desumaniza as pessoas. Já que ninguém é perfeito, Steven Universe Future nos deu o lado de Steven que a gente não tinha visto. No caso, ele tá assim porque ele não tem ajuda de ninguém. As Crystal Gems que deviam cuidar deles não cuidam, porque elas não são humanas, elas não estão nem aí pra ele mesmo. E o pai dele é aquele encostado que não faz nada da vida, né? Então, na verdade, ninguém tá ligando pra essa criança e ele tá sozinho. E quando você tá sozinho, você fica muito pirado da cabeça, né? Mas também ele tá percebendo que, tipo assim, ele é uma criatura muito maior do que só um ser humano. Ele é essa entidade corporativa intergaláctica na figura da Pink Diamond, é por isso que ele tá com aqueles olhos de Pink Diamond quando ele se permite ser ele mesmo. Então ele tá perturbado porque ele sabe que ele é do mal, entendeu? E ver como ele se torna um monstro e como pra salvar esse monstro foi preciso um abraço. Foi ridículo, imagina. Você tá super perturbado porque ninguém nunca te ajuda em nada e a pessoa acha que te dá um abraço pra resolver. Foi horrível. Ninguém gostou desse final, fala sério. Se alguém não conhecesse o Steven e ligasse a TV e visse um monstro aterrorizando Beach City, um monstro assim, poderia querer esse bicho morto, metralhado até os ossos. Em defesa de não matar monstros gigantes, porque eles também têm sentimentos. É só você morrer sob o pé dele, por que não? E Steven Universe ensina pra mim, para as crianças, pra quem estiver assistindo, A não seguir seus instintos? que esse monstro é na verdade o herói da história. Não, ele tá falando que o herói da história não é um herói, porque ele é um monstro. Para de perverter as coisas, meu Deus. É o Steven que a gente conhece e ama. E se mesmo o Steven pode causar destruição assim, qualquer pessoa que causa destruição, que machuca, talvez também mereça um abraço. Ou seja, se alguém fez algo muito ruim com você, ao invés de você se afastar e não falar mais com a pessoa, porque você tá sendo uma pessoa sensata, você deve ficar perto da pessoa e abraçar ela.